né? Vamos falar sobre comparative form, comparativo. Vamos ler na página 8. No texto anterior, observe que foram descritos diversos tipos de objetos, pessoas e lugares. Nós estamos constantemente observando tudo ao nosso redor e, inevitavelmente, fazemos várias comparações. Tais comparações podem ser em relação à cor de uma mochila com a outra, a respeito da altura de duas pessoas, ou até entre preços de determinadas lojas. Ao compararmos em inglês, usamos a comparative form. Essa estrutura gramatical é empregada quando se estabelecem diferenças entre pessoas, coisas, animais ou lugares. A função do adjetivo é caracterizar um substantivo ao indicar informações únicas sobre ele. Em inglês, para usarmos o adjetivo como comparative form, devemos ter atenção à sua quantidade de sílabas. Aqui agora a gente vai aprender um pouquinho sobre separação silábica das palavras no quadro a seguir. Então, vocês vão aprender um pouquinho a separar sílabas em inglês. Quando a gente pronuncia algumas palavras, a gente encontra e consegue escutar o som de cada uma. Por exemplo, piano, pi-an-no. Então, a gente vai falar separadamente. Então, pi é uma sílaba, a é outra, no é outra. Animal, também a gente separa em 3 sílabas. Important, 3 sílabas. Musical, 3 sílabas. Natural, e assim consecutivamente. A gente vai falando e vai vendo e vai percebendo a separação de quando a gente pronuncia cada palavra. No inglês norte-americano, uma sílaba geralmente é formada por uma vogal ou um som de vogal junto de uma consoante, o que ajuda a criar a sílaba. Observe que as sílabas das palavras no quadro contêm pelo menos uma vogal, assim como animal ou uniform, né? São as vogais que elas estão sozinhas e constituem uma sílaba. The comparative form with 3-syllable or more adjectives. Ao realizar uma comparação utilizando um adjetivo com 3 sílabas ou mais, usamos a seguinte estrutura. Isso aqui é certo, então marca texto nela. More mais adjective de 3 ou mais sílabas mais o than. Então ficaria more important than, mais importante que. Ok? Próxima página. Adjective de 3 ou mais sílabas. Aggressive, delightful, important, expensive, wonderful. Como que fica? More aggressive than, more delightful than, more important than, more expensive than, more wonderful than. Então, gente, a estrutura vai ser essa. Se eu tenho um adjetivo que tem 3 ou mais sílabas, eu tenho que utilizar more, adjetivo, than, ok? Formas afirmativas. Your grades are more important than your game score. Suas notas são mais importantes do que suas pontuações nos jogos. Rio de Janeiro is more interesting than Porto Alegre. O Rio de Janeiro é mais interessante do que o Porto Alegre. That red car is more expensive than the yellow one. Aquele carro vermelho é mais caro do que o amarelo. Ok? Not. Use somente a estrutura more ou more mais o adjetivo. Quando o objeto que está sendo comparado não está posicionado imediatamente após a estrutura gramatical. Observe nos exemplos abaixo. The red car is
expensive, but the yellow one is more. O carro vermelho é caro, mas o amarelo é mais. The red car is expensive, but the yellow one is more expensive. O carro vermelho é caro, mas o amarelo é mais caro. Porto Alegre is wonderful, but Rio de Janeiro is more. Porto Alegre é maravilhoso, mas o Rio de Janeiro é mais. Para realizarmos uma comparação, deve haver na frase pelo menos 2 elementos. Até porque, gente, se a gente estiver comparando, tem que comparar uma coisa com a outra. Eu não tenho como fazer a comparação de uma coisa só. Então, tem que ter 2 elementos. Na primeira e nas segundas frases, há uma comparação entre vermelho, o carro vermelho e o carro amarelo. Nas últimas 2 frases, a cidade de Porto Alegre está sendo comparada com a cidade do quê? Do Rio de Janeiro. Formas negativas, gente, de comparação. Use not imediatamente antes da estrutura more plus adjective plus than. Por exemplo, your game score are not more important than your grades. Suas pontuações no jogo não são mais importantes que suas notas. Porto Alegre is not more wonderful than Rio de Janeiro. Porto Alegre não é mais maravilhoso do que o Rio de Janeiro. Então, o not ele tem que vir antes de toda aquela estrutura do more, mais o adjetivo, mais o than. Ok? Próxima página. Nas frases negativas, use somente a estrutura more, adjective, quando o objeto que está sendo comparado não estiver posicionado imediatamente após a estrutura gramatical. Por exemplo, the red car is expensive, but the yellow one isn't more expensive. O carro vermelho é caro, mas o carro amarelo não é muito caro. O objeto comparado, red car, não aparece novamente. Rio de Janeiro is wonderful. Porto Alegre isn't more wonderful. Rio de Janeiro é maravilhoso, mas Porto Alegre não é muito maravilhoso. O objeto comparado ao Rio de Janeiro não aparece novamente, então eu não preciso colocar o than, até porque a gente está trabalhando ela no final da frase. Interrogative forms. As estruturas gramaticais more, adjective, than ou more mais adjective podem ser utilizadas nas sentenças interrogativas. Are your grades more important than your game score? Suas notas são mais importantes que suas pontuações de jogos? Your game score are important, but are your grades more important? Suas pontuações dos jogos são importantes, mas as suas notas são mais importantes? Is Rio de Janeiro more beautiful than Porto Alegre? Rio de Janeiro é mais bonito que Porto Alegre? Porto Alegre is beautiful, but Rio de Janeiro more beautiful? Porto Alegre é bonito, mas o Rio de Janeiro é mais bonito. Is the water park more wonderful than the pool? The pool is wonderful, but the water park more wonderful. Então, a gente tem como trabalhar, né, na interrogativa, fazendo comparações desta forma, ok? Gente, qualquer dúvida, me pergunte lá na plataforma. Vamos lá. Ao fazer uma pergunta com a palavra which, que significa qual, e o comparative form com um adjetivo de 3 ou mais sílabas, não se usa a palavra than, quando o objeto que está sendo comparado não está colocado imediatamente após a construção gramatical. Observe os exemplos abaixo. Which car is more expensive, the red or the yellow one? Qual carro é mais caro, o vermelho ou o amarelo?
Which city is more wonderful? Rio de Janeiro ou Porto Alegre? Qual cidade é mais maravilhosa? O Rio de Janeiro ou Porto Alegre? Which is more important, your grade or your game scores? Qual é mais importante? Suas notas ou suas pontuações no jogo? Which is more intelligent, the dolphin or the whales? Qual é mais inteligente? Os golfinhos ou as baleias? Então, quando vocês utilizam uma forma interrogativa com which, o than não aparece, só aparece o more. Se o objeto comparado estiver logo após comparative form, usamos a palavra than. Which car is more beautiful than the green car, the red car or a yellow car? Qual carro é mais bonito que o verde? Aí, na verdade, eu já tenho 3 objetos. Se eu tenho 3 objetos e estou utilizando o with, eu quero comparar 2 objetos a 1. É o que eu perguntei. Qual carro é mais bonito que o verde? Então, para eu utilizar o than com o with, eu tenho que ter um terceiro elemento para fazer essa comparação, certo? Então, ficou. Which car is more beautiful than the green car? Qual carro é mais bonito que o verde? O vermelho ou o amarelo? Então, eu tenho 3 elementos. 2 para comparar com 1, ok? Mesma coisa nas cidades, olha bem. Which city is more wonderful than Miami? Rio de Janeiro ou Porto Alegre? Qual cidade é mais maravilhosa que Miami? O Rio de Janeiro ou Porto Alegre? Novamente, 3 elementos. Então, atentem-se a isso. Vou utilizar o with. Também vou utilizar o than. Preciso de 3 elementos para fazer a comparação. Utilizei o with. Só tenho 2 elementos para comparar? Não utilizo o than. Ok? Vamos agora praticar? Vocês vão olhar no exercício 12, na página 11, e vão marcar a alternativa correta referente ao comparative form with adjectives. O comparativo que tiver. Na forma correta, utilizando o adjetivo com 3 ou mais sílabas, vocês vão marcar a resposta correta, ok? Você já tem até a resposta aqui comentada, gente. E depois vocês vão colocar as frases abaixo na sua forma correta de ordem. Lembrando que aqui vocês estão utilizando o quê? Comparative adjective, ok? Então, cada frase coloca na sua forma correta, seja ela interrogativa, afirmativa ou negativa. Próxima página. Mais alguns exercícios aqui para vocês também estarem praticando. Gente, qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando lá na plataforma, ok? Vamos parar por aqui. Esse the comparative form with the one syllable adjective, quando tiver uma sílaba só, vai ficar para a próxima aula. Tenha uma boa semana, um bom final de semana e até a próxima aula. Tchau, tchau.